Gênesis 3:8. O, o texto, né, alvo da meditação dessa noite, é apenas um versículo, mas os irmãos conhecem bem o contexto, né? É o contexto da queda de Adão e Eva, ali onde é narrado o, eles comem do fruto proibido, pecam contra o Senhor, então o Senhor vai trazer a sentença a eles, que vai terminar o capítulo na expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden. Porém, o texto base será apenas o versículo 8, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém. Bom, nós estamos no final do ano, né? Se o Senhor não voltar daqui para lá, nós chegaremos à meia-noite. Se não, nós vamos 2022 mesmo, cancela-se os tempos e nós vamos para a morada eterna, onde o tempo não se conta mais. Será com certeza um grande estouro de fogos de artifício e muito mais do que isso, né? Muito maior celebração e regozijo pela volta do Messias. Mas, se não acontecer isso, o ciclo se encerra. E os ciclos, eles existem há muitos tempos, né? Nem todos os povos estão, na verdade, na virada do ano. Existem povos que têm um outro calendário e eles talvez vão comemorar suas viradas de ano daqui a algum tempo, né? E durante a história sempre foi assim, né? Existe o calendário gregoriano, o chinês, o judaico também aqui na Bíblia, não é o mesmo calendário do nosso, né? E aqui também em Gênesis, nesse texto que nós lemos, falou-se um pouco sobre isso também. Além desses, não só em relação a anos, nós temos outros ciclos, né? O dia é um ciclo de 24 horas, nós temos as próprias horas também, elas têm os seus ciclos, os meses, os anos, as décadas, os milênios e por aí vai. Bom, Deus também se agrada de ciclos. Como é que a gente pode ver isso? Porque na Bíblia Sagrada diz isso. Nós temos na lei do Senhor, na lei dada por Deus a Moisés, nós vemos que Deus ele celebra os ciclos. E o primeiro ciclo que ele vai celebrar, e já está lá na descrição de Êxodo 20, como parte de um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos dados por Deus, é guardar o dia de sábado, o dia do Senhor. Esse dia como sendo lembrado como o dia em que o Senhor descansou na criação. Perceba que o ciclo, então, foi criado por Deus. Quando Deus começa a criar todas as coisas, no Gênesis, né, no capítulo 1, ele faz todas as suas coisas em 6 dias e no sétimo ele descansa, ele santifica o sétimo dia, e essa vai ser a base para que o povo de Deus se reúna sempre no sétimo dia da semana para louvar a ele em reunião de adoração. E nós fazemos isso até hoje, não é? Não mais no sábado, mas no domingo por conta da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Além do sétimo dia que estava na lei, tinha-se também o ano sabático, ou seja, de 7 em 7 anos, sempre no sétimo ano, havia o ano sabático que servia para. Não é como se hoje nós usamos o ano sabático como se fosse um ano de descanso, certo? Lá era realmente de 7 em 7, sempre no sétimo ano não se podia fazer plantações e colheitas, era um momento de descanso também, porém da terra. Não haveria agricultura, então a terra iria descansar no ano sabático. Existia ainda um outro ciclo na lei que era o ano do jubileu. Também num ciclo de 7 e 7, agora não mais de 7 anos, mas 7 de 7 anos. Quando formasse 49 anos, o ano quinquagésimo, ele seria então o ano do jubileu, onde toda dívida seria perdoada. Se alguém fez algum empréstimo, se alguém se vendeu como servo por conta de uma dívida que adquiriu, ou se um crime foi cometido e ele estava em reclusão, então toda essa dívida seria paga no ano quinquagésimo, que na verdade era um ano chamado o ano do jubileu. Era o sétimo dos
7 ciclos de 7 anos que existia, era chamado o ano do jubileu. Perceba que todos esses ciclos colocados e reverenciados, cultuados pelo o povo de Deus, foi dado por Deus, né? O próprio Deus instituiu esses ciclos. E aqui, no texto que nós lemos, nós vemos também um ciclo. Perceba que quando ele vai dizer, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, né? Existe um ciclo aqui formado. É o ciclo do dia, muito simples, não é? Mas é de uma beleza extraordinária quando a gente percebe que existia um momento, e o próprio fato de ser citado o tempo, né? Não há horas aqui, mas o tempo é dito, o tempo em que há a viração do dia. Esse tempo ele é citado justamente porque, para nos dar a entender que isso era uma rotina. Diariamente, Deus passava pelo jardim. Todos os dias, na viração do dia, Deus chegava para se comunicar com os seus filhos. Que horário é esse, né? Bem, Gênesis, na Nova Almeida atualizada, esse mesmo texto ele vai traduzir da seguinte maneira: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo vai dizer: ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam-se. Então, é de comum acordo na maioria dos comentaristas de que essa viração do dia seria o final da tarde, o começo da noite. Apenas Calvino vai dizer que seria no começo do dia. Mas eu vou adotar o que até é mais fácil a gente compreender pela palavra de Deus. A própria compreensão do texto nos faz entender que seria no final da tarde, começo da noite. Nesse momento, então, seria o momento em que Deus se encontraria com Adão e Eva. E aí, tente visualizar o que está acontecendo, meus irmãos. Perceba essa rotina que acontece no Éden. Tente visualizar. O Senhor, o Deus da glória, criou todas as coisas e Ele tem o seu mundo criado por Ele, que Ele se agrada desse mundo. E Ele tem nesse mundo um lindo jardim com os trabalhadores desse jardim, o homem e a mulher que Ele mesmo criou. E aí, Ele, no final da tarde, já indo para a noite, e você pode pensar até como um expediente de trabalho. Esses trabalhadores do jardim estariam largando. Seria o momento em que o Senhor Deus vem visitá-los e vai se comunicar com eles. Perceba que Deus está indo lá, também mostra que Deus se agrada desse jardim. Ele ama esse jardim. É o deleite dele mesmo estar ali. Ele vai nesse momento para comungar realmente com aqueles que são seus servos e ele para se alegrar. É a primazia da criação esse jardim. No mundo perfeito criado por ele, na terra que ele mesmo criou, que ele chamou de Éden, que quer dizer prazer, no mundo perfeito, na terra do prazer, Deus planta um jardim. Então veja que é a beleza da beleza, é a perfeição das perfeições. O Senhor diariamente vai lá para se deleitar daquilo que ele tem de melhor. E naquilo que ele tem de melhor, não é só o jardim, mas é também quem ele colocou nesse jardim. A coroa da criação, o melhor de tudo que foi criado, o ser humano. E ele vai lá justamente para se comunicar com eles, porque a esses dois, e a nós também, aos seres humanos, foi dado uma dotação especial que mais nenhuma criatura tinha. Era a capacidade de se relacionar com esse Deus de forma inteligente. Eles foram feitos à imagem do próprio Deus. A essência do próprio Deus estava contida nesses seres criados. Esses seres poderiam se relacionar com Deus de maneira inteligível. Eles poderiam perguntar e Deus responder. Deus poderia perguntar e eles responderem. Eles poderiam desfrutar de uma companhia, de uma amizade com Deus que nenhum outro poderia ter. É uma comunhão plena, é um pleno relacionamento que eles poderiam ter com Deus, feitos perfeitos, sendo santos,
não tendo pecado algum, eles então viviam dessa maneira, eram parte do deleite de Deus de estar ali. Então veja, a motivação do Senhor estar ali naquele local, naquele momento, naquela hora. A viração do dia, um momento de maior alegria que poderia se esperar. Mas aí então, como a gente sabe da história, eles pecam. E esse momento, né, no momento que eles pecam, os seus olhos são descobertos e eles passam a ver que estão nus, coisas que eles sempre estiveram, mas agora eles começam a ter vergonha um do outro e de si mesmos, mostrando que há um rompimento no relacionamento que o homem tinha com a mulher em comunhão íntima, porque eles agora sentem vergonha um do outro, mesmo estando na mesma condição. Os dois pecaram da mesma maneira. Não tinha por que um ter vergonha do outro, eles estão na mesma condição. Mas ainda assim, eles sentem a vergonha e eles cobrem-se com folhas de figueiras, porque esse relacionamento que eles tinham um com o outro, o relacionamento foi quebrado. E nós podemos ver isso porque os relacionamentos são quebrados, os nossos relacionamentos são frágeis, são muito passageiros, né? A gente hoje está muito bem, mas amanhã, por uma palavra, por um gesto, por um olhar diferente, a gente já se turba. Isso é fruto do pecado. Eles vivenciaram isso e eles sentem vergonha um do outro, mesmo estando do mesmo jeito. E mesmo não tendo mudado muita coisa, mas eles realmente ficam com vergonha um do outro. E logo em seguida, vem esse momento narrado em que Deus aparece e eles ouvem o Senhor e eles se escondem. É o Senhor da glória. Eles têm conhecimento de Deus que eu e você não somos capazes de ter ainda. A mente deles é totalmente perfeita. Eles têm um relacionamento santo com o Senhor, então eles conhecem Deus muito mais do que nós possamos entender. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você sabe que Deus é onipresente, quanto mais Adão e Eva. Se você sabe que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, quanto mais Adão e Eva. E aí você vê quão ridículo é eles se esconderem de um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que está em todos os lugares. Eles se tornam realmente como perderam suas faculdades mentais de verdade, ficaram meio burrinhos e começam agora a se esconder do Senhor. E partindo então desse momento de ciclo, dessa coisa desse momento tão esperado do dia, que possivelmente era o momento mais aguardado por eles em sua rotina, agora esse momento, por conta do pecado que eles cometeram, se torna um momento de maior terror. Eles estão apavorados. É o Deus que se relacionava com eles como amigo, e agora eles têm um medo profundo dele. A hora que era tão aguardada é agora a hora que eles mais querem adiar. E quando ela chega, eles se escondem. Os ciclos, eles têm grande significado. Eles são finais e recomeços, términos e esperança também. Para Adão e Eva, com certeza era assim também, mas a partir de agora não. Aquilo que eles mais ansiavam, as suas expectativas se tornaram em uma coisa horrível. Deus chegando na viração do dia para eles é pavor, vergonha, é culpa, desespero e desprezo. E a gente pensa também, agora trazendo para a nossa realidade, será que todo final de ano realmente é feliz? Todo mundo está muito alegre pela virada do ano? Salomão, em Eclesiastes, ele fala sobre os ciclos. E a visão de Salomão sobre os Eclesiastes, em Eclesiastes, no início, não é tão boa. Ele fala dos dias, do nascer e do pôr do sol. Ele fala do trabalho. Ele fala do alcançar fama, do alcançar riquezas. Ele fala da família, fala do dinheiro. Mas para ele é tudo um tédio. E se você parar para pensar direitinho, depois que hoje acabar, e amanhã, e depois de você se mandar vídeos para todo mundo e mensagens para todo mundo de ano novo, e se abraçar com quem está perto, e depois de alguns dias que você vai para o seu trabalho, você vai dizer ainda Feliz Ano Novo. Você vai chegar para outras pessoas que você vai ver na rua e vai dizer para os seus vizinhos Feliz Ano Novo. Mas depois que isso passar, tudo volta ao normal.
e você continua na sua mesmice, naquele marasmo de ir para o trabalho, acordar, vai e volta. A visão de Salomão não está errada. De fato, se tudo isso se parte, se a gente esquece as roupas novas, a ceia, o estourar dos champanhes e a expectativa pelos fogos de artifício, e talvez até ver a retrospectiva na televisão ou coisa nesse sentido, se é que alguém ainda faz, né? Então, tudo passa e deixa-se para lá, porque essa é a visão humana. Na visão humana, de fato, os ciclos são só ciclos e tudo vai se repetir. Tudo volta, os pensamentos voltam, a moda volta, tudo volta. E então, fica para a gente o que de fato deve ser dos ciclos. Como eu disse no início, Deus se agrada dos ciclos. Além daqueles ciclos que eu citei antes, que estavam na lei, e que eles têm um significado, perceba que todos os significados que eu falei, eles têm um significado de adoração. Né? Era o momento de se encontrar com Deus, era o momento de descansar para estar com Deus, era o momento de a terra descansar, e nisso você também obedece a sua palavra, que traz a adoração ao Senhor. No ano do jubileu também era o zerar da dívida, a restauração o reencontro das famílias, o momento de comunhão novamente. Deus se agrada disso, porque, na verdade, nos ciclos que Deus criou, e não que o comércio criou, ou que uma visão humana sobre os ciclos, dos ciclos de fato que o Senhor estabeleceu, tudo redunda em glória para Ele mesmo. E, claro, em prazer para o próprio ser humano e bem para o lugar onde ele está. Mas o Senhor também usa esses ciclos para conosco hoje, para estabelecer esses momentos de comunhão com Ele, de estabelecer a nossa amizade com Ele e fazer com que eu e você, como a semelhança de Adão e Eva, éramos servos dele, continue a trabalhar, sendo também filhos e criaturas deles. Foi num ciclo também que o Salvador do mundo chegou, como diz lá Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos veio Cristo. Um dia marcado, num ciclo que se encerrava. Na plenitude dos tempos, Cristo veio. É também no final de um ciclo que Cristo voltará. É o fim do ciclo de todas as coisas, em que todas as coisas serão restauradas. O fim dos tempos, o julgamento eterno, a extinção do pecado, os elementos sendo desfeitos, a criação totalmente restaurada e o surgimento de novos céus e nova terra. Quando o ciclo novamente se fechar, quando o dia marcado e a hora marcada, que só o Senhor sabe, chegar, tudo isso acontecerá. Então, fica para nós, o que será do fim de ano para a gente? Será um tédio ou será mais uma oportunidade de se encontrar com Deus? O que é todos os dias que se iniciam para você? É realmente mais um dia de trabalho cansativo e puxado que você vai ter que fazer? Ou é mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida? Porque é assim que elas se renovam. O Senhor diz que se renovam a cada manhã. O final do ano é um momento de preocupação para você, pelas coisas que virão, ou as coisas que você deixou pendente, ou é uma oportunidade de você ter as suas dívidas zeradas com Deus através do seu Filho Jesus. Você prefere, então, uma retrospectiva 2022 ou trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança? Você anseia pelo ano novo, angustiado com o futuro, ou descansa que o seu futuro pertence a Deus? Lance sobre Deus, então, toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de você. Cuide de você mesmo, entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele. E a Bíblia nos garante que o mais Ele fará. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, se há preocupação em seu coração ainda, lance nos ombros do Senhor. Se você se preocupa com o que ficou, você se culpa pelo que passou, algo que você fez, lance sobre Deus. Ele resolve toda a dívida e já foi paga a dívida do pecado. Bote a conta nas costas de Cristo
e Ele nos garante que nos dá a vitória. Sobre o seu futuro, ao Senhor pertence. Então não fuja dele, não se esconda de Deus. Lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos, que veio e fez tudo isso para te salvar. Cristo quer estar perto de 2023, mais perto de você em 2023, do que ele já esteve em 2022. Então, se aproxime ainda mais dele e aproveite a oportunidade de um ano novo para se chegar cada vez mais a esse Deus, aprender desse Deus, se relacionar com ele, servir a ele, trabalhar para ele no seu reino e desejar e almejar com grande alegria o seu retorno e a sua vinda. Receba-o, viva com ele. É essa mensagem de Ano Novo que eu quero dar para vocês. E feliz Ano Novo para vocês, Igreja Presbiteriana de Olinda.